Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural com a nossa série de programas especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje nós vamos discutir como a arquitetura e o urbanismo estão se adaptando às novas ferramentas, aos novos mecanismos e os espaços de convivência e vivência diante da Covid-19. O antropólogo Antônio Risério citou uma vez que não temos tempo de pensar numa cidade ideal, pois a cidade ideal é a cidade necessária, já que a raça humana está sob risco. No programa de hoje nós temos a Anália Amorim, que é arquiteta e urbanista, professora da Escola da Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e diretora do Conselho Científico da Escola da Cidade, além de Ivo von Hart, administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, sócio-diretor do escritório Athier von Hart, especializado em arquitetura, construção e tecnologia. Anália, qual é a relação da vida nas cidades, da sua ocupação de espaço, por exemplo, e as doenças contagiosas? Olha, a cidade sempre foi um ponto de encontro. E como ponto de encontro, você encontra, inclusive, as doenças contagiosas. Então, esse desafio que chega no século XXI, com esse artefato gigantesco que a gente tem que resolver, é que faz com que a gente eleja a cidade o grande desafio da atualidade. Mas desde muito tempo, desde a antiguidade, aqueles que se preocupam em avisar dos perigos ou que tratam de que trabalham na construção de atalhos, eles sempre chamavam atenção para o cuidado que se tem que ter com os 4 elementos que compõem esse todo, que compõem o universo, que é a água, o ar, a terra e o fogo. O fogo um pouco mais no sentido da energia, da transformação. Então, independente dessas doenças contagiosas, das nossas doenças crônicas, das nossas epidemias, das nossas pandemias, a cidade não pode descuidar da qualidade da sua água, da obtenção, do esgotamento, da potabilidade, da condução das águas. A água é um direito estrutural das sociedades, em qualquer sociedade. Então, esse país, e eu gostaria muito de frisar, que tem um recurso hídrico rico, ele tem que cuidar e zelar. É como se não pudesse existir e não tivesse que existir pessoas que não têm água nas torneiras, que não têm esgotamento sanitário, que não têm potabilidade. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, não porque a gente vai sair melhor da pandemia, mas é porque a gente vai sair diferente. Essa consciência que agora há 6 meses, vão ser 6 meses, de lições constantes ou mais, de que as pessoas que trabalham nas nossas fábricas, que trabalham nos nossos escritórios, consultórios, que trabalham nas nossas casas, vêm de realidades sem potabilidade de água, sem esgotamento sanitário. Ela está nas nossas portas. Nós somos um organismo único. Isso tem que ficar claro e constante, como um mantra. Nós somos um ser planetário e todos fazem parte desse organismo vivo. Então, quando um entra em colapso, ele, por gravidade dos fatos, ele vai puxando os demais. A condição do ar também, o ar é comum a todos, é um bem comum. Eu não posso fechar a respiração porque estou diante de uma emissão de monóxido de carbono. Não existe ar para segmentos diferentes da sociedade. Quando você tem São Paulo como uma cidade de montanha, uma cidade de um ar abençoado e um clima abençoado, tem uma quantidade imensa de doenças crônicas respiratórias, pelo seu funcionamento de megalópole, você tem que tomar providências. Quando você tem uma qualidade sonora, acústica, de barulhos intensos, porque a moto passa com escapamento aberto, porque os carros aceleram e seus motores estão desregulados, porque os ar-condicionados fazem, e os exaustores e os motores fazem tanto barulho, você não pode pedir à população que fale baixo, que se eduque para falar baixo, que faça silêncio, que ouça sua música silenciosamente. A gente não pode não cuidar da terra urbana e dos campos. A gente não pode envenenar a condição da terra, porque isso gera desgraças, pandemias, doenças contagiosas, gera tudo que a gente está vendo.
né? E essa equação energética também para fechar, não, o ar, o fogo, a terra. A gente não pode criar uma equação de transformação da matéria que desgaste dessa maneira o planeta ou que desperdice energia. Então a gente tem que fechar também essas equações. Então são vários pontos que nos afligem, porque muitos males que afligem o ser humano são derivados desse desequilíbrio no trato dos elementos naturais. As epidemias são, na maioria, manejos equivocados desses elementos da natureza. Ivo, no desenvolvimento de projetos corporativos, como é que a saúde é levada em conta? Eu acho que aí fica muito escancarada essa pandemia, demonstrou para todos nós a distância que existe hoje entre todas as nossas camadas sociais. Você tem uma infraestrutura de saúde para as pessoas com melhor poder aquisitivo, muito bem resolvida, e uma precariedade enorme no que diz respeito ao que o Estado tem que prover de condições de saúde para a população, né? Eu participo de vários grupos de empresários, onde os empresários agora estão fazendo uma grande mobilização na tentativa de ocupar um espaço que o Estado não tem suportado. Então, isso vale em todas as frentes, inclusive conseguindo com que o Congresso, as assembleias estaduais promovam ajustes nas legislações e busquem criar um suporte melhor para justamente a população mais carente, que está sofrendo muito mais hoje com esse impacto da pandemia. Isso na saúde, mas em todas as outras frentes é necessário, e talvez agora a pandemia provoque essa reflexão por parte de todos, e também não fiquemos só esperando o Estado fazer a mudança. É preciso que todos questionem os políticos e que a gente consiga um movimento de transformação agora e um equilíbrio melhor em toda a estrutura disponível de serviços para a população. O Capital Natural faz aqui a sua primeira pausa com o tema de hoje, arquitetura e urbanismo na pandemia da Covid-19. Até já. O Capital Natural está de volta hoje falando dos desafios da arquitetura e urbanismo diante da pandemia do novo coronavírus. No programa de hoje nós temos a Anália Amorim, que é arquiteta e urbanista e professora da Escola da Cidade da FAU-USP, e o Ivo Von Hart, que é sócio-diretor do escritório Attier Von Hart. Ivo, no fim do último bloco você citou projetos que correm no Congresso que mostram a importância de se discutir arquitetura e urbanismo nesse momento. Um deles é o Marco do Saneamento. Como, na sua opinião, o Marco do Saneamento pode mudar projetos daqui para frente? Bom, eles, na verdade, vão nortear agora todos os novos projetos urbanísticos, onde nós vamos conseguir reduzir drasticamente o risco de contaminação que pode existir para as pessoas por conta de criar condições favoráveis para investimentos externos, inclusive, e de várias empresas para garantirmos uma condição de saneamento mais adequada para a nossa população. E tem hoje somos muito carentes, né? Anália, do ponto de vista histórico, o saneamento sempre foi uma discussão muito difícil de ser travada aqui no Brasil. Quase 100 milhões de pessoas não têm acesso completo ao tratamento de esgoto, por exemplo. E quando a gente fala disso, a gente fala de um passado que a gente tem que resgatar, até mesmo no tema arquitetura e urbanismo, né? Sim, e é um problema nosso, mas é um problema mundial, né? A gente tem milhões e milhões de pessoas na Índia que não têm sequer banheiro dentro de casa. Então é uma questão global. A questão da água é uma questão global. O que temos a nosso favor é que nós temos uma riqueza hídrica significativa, é manejar. Eu acredito que o manejo das águas poderia comandar a política, inclusive, de distribuição espacial das cidades no país. Quando a gente fala justamente sobre as periferias e a falta de planejamento para essas áreas, a gente pode citar, por exemplo, a campanha para que as pessoas ficassem em casa. Ficar em casa nas periferias é muito mais difícil do ponto de vista social e do ponto de vista estrutural também, já que uma casa numa favela é diferente de uma casa num bairro de classe média e a ocupação naquele espaço também, né, Anália? Agora, o que a gente viu
foi o que a gente está vendo na realidade. Foi uma organização dentro das comunidades como não se esperava que houvesse. Muito mais do que os nossos condomínios fechados. A rede de solidariedade interna dentro das comunidades, como Paraisópolis, por exemplo, propicia com que as pessoas se ajudem e é um grau de adensamento que elas se cuidem, se vigiem e se cuidem. Então a gente tem muito a aprender, sim, com as experiências das comunidades. Elas estão em situação precária, sem dúvida, muito tem que se fazer. Né? Não é que não exista planejamento urbano, existe planos sim, estudos sim, eu trabalho nessa área, né, ensino nessa área, existe uma quantidade grande de soluções técnicas para ventilar, para iluminar essas casas absolutamente densas nos assentamentos, para se resolver a questão do saneamento, da habitação. A questão é que não se faz uma cidade em 4 anos, que na realidade não são 4 anos de gestão. O primeiro eles dizem que é para arrumar a casa, 2, que se faz alguma coisa, e o último, se faz campanha eleitoral. Né? A sociedade civil como um todo, junto com o Estado maior, no sentido da organização que abarca mais soluções e permanências, tem que dizer quais são as prioridades, e essas prioridades têm que passar supra-partidos, supra-programas de interesse, de gestões. A gente tem que ter uma sociedade civil junto com o Estado mais organizado, mas dizendo o que é que a gente precisa. E saneamento básico, assim como transporte, são questões candentes, né? Existem outras, mas não é que não exista planejamento, não. Existe planejamento urbano. Né? Precisa vontade política e gestão político-civil. Gostaria de uma resposta de vocês, de cada um de vocês, sobre a ideia de individualidade diante da pandemia. As pessoas estão entrando nos seus carros, indo para o trabalho, saindo do trabalho, entrando nos seus carros, voltando para casa, sem a convivência social que a pandemia acabou contrariando isso no nosso dia a dia. Como, na opinião de vocês, do ponto de vista de quem faz os projetos de arquitetura e do ponto de vista de quem estuda arquitetura e urbanismo, isso se dá? Anália, por favor, primeiro. Olha, essa questão do isolamento, eu acredito que vai ser temporária. Né? Essa ideia de que como é que a gente reconstitui os espaços públicos, me preocupa, que preocupa a todos nós, mas eu acho que gradativamente, quando o contato puder ser possível, né, o contato humano puder ser possível, ela vai se restituir. O que me aflige mais nessa questão é como a gente diminuirá, no caso, a questão da desigualdade social, que, segundo os economistas, aumentará. E dá para sentir que aumentará. Então a gente tem que ter uma construção de espaços mais inclusivos, já que essa população aumentará. E descobrir nessa produção de espaços públicos de convivência como é que a gente trabalhará a educação dessa população para que ela saia da zona de pobreza mais apta a uma mobilidade social, considerando que nós somos um organismo único. Isso que a pandemia veio nos lembrar essa organização conjunta da sociedade planetária. Nós somos um único organismo. Quando um entra em falência ou em desgraça, todos os demais estão conectados a essa desgraça. Não existe essa segmentação social. Agora, esses espaços públicos inclusivos vai desde o desenho da calçada. A gente precisa, de uma vez por todas, resolver as calçadas que ligam, né, para resolver a segurança do pedestre. Ele se sentir acolhido, para que a bicicleta tenha a sua ciclovia, suas rotas resolvidas, que a bicicleta saia da calçada e vá para as suas faixas, vá para as suas vias, que a gente resolva. A gente sabe, nessa chave das providências urbanas e aperfeiçoamentos desse plano urbano, o quanto o transporte público é importante. Mas numa situação como essa, a criação de possibilidades de locomoção, de ida ao trabalho, de
a gente precisa alternar os turnos, incentivar as videoconferências, incentivar os trabalhos em casa, né, o ensino remoto, para que a gente tenha uma diminuição de população que precisa do transporte público, porque não tem o carro para se colocar dentro da sua bolha e chegar um pouco mais sadio, né? Nisso é bastante urgente que a gente crie essas alternativas e que se apresse, porque se essa situação for recorrente, como corremos o risco, a gente tem que ter cidades mais bem equipadas para o ser humano e não para a bolha do carro, a bolha do hospital, a bolha do escritório. Ivo, eu gostaria da sua complementação, só lembrando que um jornal de grande circulação trouxe uma reportagem no fim de semana passado mostrando que aumentou a procura por casas no interior diante do home office, que agora se torna uma realidade. Sim, né? Bom, hoje nós vivemos uma situação compulsória de estarmos em isolamento social, inclusive também os alunos distantes das escolas. Mas nós temos feito várias pesquisas e as nossas pesquisas apontam o seguinte: ao mesmo tempo que nós identificamos um aumento bastante expressivo da tendência do home office ou trabalho remoto, ou seja, distante dos atuais escritórios, numa proporção de algo como 40% em relação ao que existia antes da pandemia. Diga-se de passagem que já existia um percentual de trabalho remoto, home office, o que essa situação mostrou é só que ele funciona bem e várias empresas que ainda não adotavam, a partir de agora devem incrementar. Então, nós, sim, começamos a perceber a possibilidade das pessoas se distanciarem um pouco agora dos escritórios, porém, as pesquisas também mostram para nós que esses funcionários todos, e mesmo as crianças nas escolas, gostam da ideia da socialização, acham importante continuar se conectando, tanto nos escritórios como nas escolas. Então, o que vamos ver, provavelmente, a partir dessa pandemia? O aumento do home office, e aí talvez algumas pessoas se distanciando um pouco mais do escritório, alguns dias da semana. Por outro lado, os escritórios continuarão existindo e eles continuarão se locomovendo entre suas residências e as escolas. E as escolas ou os escritórios idem para os alunos. Mas também o que nós vimos nas nossas pesquisas, um aumento expressivo das pessoas falando que agora vão procurar se locomover com bicicletas, patinetes, outros veículos que eventualmente não gerem a poluição. E muitos a pé, inclusive. Foi muito interessante. Agora com uma extensão até 45 minutos, 50 minutos do escritório, muitas pessoas dizendo que preferem agora procurar pela caminhada e não mais no transporte público. Uma pausa no segundo bloco do Capital Natural para falar sobre arquitetura e urbanismo na volta. Até já. O Capital Natural está de volta, hoje falando sobre arquitetura e urbanismo e como esses temas são abordados diante da pandemia do novo coronavírus. No programa de hoje nós temos a Anália Amorim, que é arquiteta e urbanista e professora da Escola da Cidade e da FAUSP, e o Ivo von Hart, que é sócio-diretor do escritório Atier von Hart. Ivo, a gente fala sobre flexibilização em grandes cidades aqui do Brasil, da volta das operações de shoppings, por exemplo, do comércio popular, até mesmo do futebol. E as escolas têm que voltar, só que elas devem voltar diante de novos protocolos. O que muda, na sua opinião, com relação a projetos para as escolas, já que são lugares de convivência? E a convivência hoje em dia está ameaçada pelo novo coronavírus. Nós temos que separar em dois ciclos, né? Temos esse ciclo agora da retomada após o isolamento social, que vai durar até o momento que existir a vacina. Após esse momento, algumas transformações e ajustes ainda ocorrerão com receio de, eventualmente, novas pandemias. Mas, para este primeiro período agora da retomada, existe uma série de protocolos que foram definidos e que as escolas todas estão se preparando e implantando para receber os alunos. Por exemplo, existirão turnos alternativos, porque as crianças não poderão almoçar nas escolas, haverá o afastamento de pelo menos 1,80 m entre um aluno e outro. Enfim, há uma série de requerimentos que estão sendo implementados e incorporados pelas escolas agora, de maneira que os alunos, durante esse período de agora até o final do ano, que é quando provavelmente teremos a vacina, vão viver uma situação limitada ainda,
porém com cuidados de prevenção, mas é necessária a volta dos alunos para a escola. As escolas particulares conseguiram se resolver bem com as conexões online, mas é importante lembrar que as escolas públicas tiveram enorme dificuldade para isso, e se não conseguirem trazer os alunos de volta, será um ano perdido. Então, é importante que exista essa volta, ela está programada agora aqui no estado de São Paulo para começo de setembro, e as escolas todas estão se adaptando, nós temos inclusive assessorado e ajudado várias a se adaptarem para poder receber os alunos de volta para agora. Para o ano que vem, depois da vacina, ainda assim existirão alguns ajustes nas salas de aula, mas é um outro assunto e que nós podemos debater um pouco mais à frente. Análio, um grande compositor pernambucano, Lenine, escreveu certa vez que a cidade vem crescendo, vem se aproximando. O que será de nós no futuro, quando a gente olha para as grandes cidades e observa as novas mudanças impostas pela pandemia do novo coronavírus? Por exemplo, a volta do futebol no estado do Rio de Janeiro tem, entre a determinação da prefeitura, uma distância de 4 metros quadrados entre um torcedor e outro. Como manter essa distância num ambiente onde a emoção domina? Um exemplo disso. E o que será de nós, por exemplo, nos transportes públicos pelas grandes cidades e nas adaptações, já que as cidades não param de crescer? Tanto a nossa existência como cidadão, assim como o urbanismo, que é a atividade que tenta entender a lógica da cidade e o comportamento da cidade, são questões extremamente complexas. Como é que a gente vai conter os nossos instintos de confraternização dentro de um jogo de futebol? É uma questão linda, né? Como é que você não vai abraçar? Como é que os jogadores não se abraçarão entre si? Serão testados antes, durante e depois do jogo? Será que a febre do jogo não é a febre que o termômetro não mede? Então são questões extremamente bonitas. Agora, o urbanismo, como vários conhecimentos, que é essa mistura de disciplinas, de pensamentos, né, essa requisição de técnicas, ciências, artes, ele vem mostrando que a sua luta é contínua. A gente vem sempre para resolver problemas pré-estabelecidos, e a gente vai ter que armar uma capacidade, inventar capacidade de resolver os problemas contemporâneos, não é verdade? Por exemplo, a noção de mobilidade, como é que eu vou me mover distante do outro, como é que eu vou me ater ao outro, mas vão se construindo códigos de comportamento e ética, assim como as redes sociais construíram os seus códigos de manifestação social. A gente vai ter que reinventar. E é um esforço muito benéfico, porque junto desse esforço, olha que interessante, você não pode enfrentar uma pandemia se a saúde da sua população é precária. Ora, como é que você pode admitir que uma garrafa de refrigerante na periferia seja mais barata do que uma garrafa de água potável? Como é que você pode admitir que não exista verdura fresca e fruta fresca na gôndola do supermercado das nossas comunidades? Como é que você pode admitir que a criança coma pão, bolacha, biscoito e batata chips e achar que está alimentada? Tomar refrigerante. Quer dizer, você tem uma educação que não é só de circulação e de controle de comportamento. A gente segue nos desafios constantes de educar, valorizar a educação, dizer ao menino que tem que ir para a escola sim, investir na qualidade de ensino, na formação de professores, entender que educação e cultura são faces de uma mesma frente, criar apoio civil, político, para que o professor tenha seu ofício facilitado pelas condições da sociedade. Então são vários desafios que estão sempre constantes em pauta. Agora, esse desafio da convivência coletiva com um afastamento respeitoso é mais uma dança na conquista da sobrevivência humana, mas a gente vai aprender. Os espaços vão se adaptar. Eu acredito muitíssimo nessa força coletiva maior, não é unânime, porque não existe, de que a gente de fato tem que encarar
essa pandemia como uma grande prova de vida coletiva, de respeito ao outro. E aperfeiçoar o que a gente precisar de ciência, de técnica, de arte, de cultura, para que a coisa, né, consiga se dar sem tantas perdas, sem tanta aflição. Trazendo um outro pernambucano, então, que você já citou, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Saindo da cidade, grande Chico Sainz, saindo da cidade, Anália, peço a complementação do Ivo também, a pandemia também nos coloca outros pontos com o interior, de ligação com o interior. Os aeroportos estão fechados, as fronteiras também, então viajar para o interior acaba sendo a opção, viajar de carro acaba sendo a opção, sair das grandes cidades e procurar um abrigo no interior acaba sendo uma opção. A ocupação de espaço no interior do Brasil. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Anália primeiro e o Ivo para complementar, por favor. Esse é um tema muito bonito, porque sempre se discutiu a questão das cidades difusas, as cidades dispostas em redes, interconectadas com uma infraestrutura para não abandoná-las, mas também dotá-las de equipamentos de saúde, de educação e infraestrutura de transporte, que são os 3 bens coletivos. É quando você pode dizer que resolveu uma sociedade, é quando ela está resolvida em saúde, resolvida em educação e nas suas infraestruturas básicas, né, de saneamento, de eletricidade, de transporte público. Ora, como fazer, qual é o custo, o ônus de que se construam cidades difusas e que elas ofereçam qualidade de vida no sentido mais profundo, que o cara seja acolhido, né, na sociedade inteira, mesmo morando na sua cidade um pouco mais remota dos grandes centros urbanos. Porque, de fato, as cidades são atualmente onde está havendo maior contágio, mas é onde está havendo maior concentração de soluções, de cabeças pensando, né? Então, mas essa ampliação da cidade para o extra-cidade, eu não posso dizer que é o lugar remoto, né? Ele está completamente conectado com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Então, já não tem mais aquela conotação de cidade e campo. São cidades, não são metrópoles, mas são cidades. Talvez a gente tenha a experiência agora de poder realizar o urbanismo difuso com um pouco mais de consciência do que é morar num lugar que as suas crianças possam brincar na rua, que não tem uma questão de segurança de diversas ordens, né, que a gente tem nas metrópoles. É uma bela oportunidade isso acontecer. Veja, hoje você tem uma enorme concentração de pessoas nas grandes cidades, porque é aqui que estão as melhores ofertas de emprego, que as empresas também se concentraram nas grandes cidades, até por conta da infraestrutura que se desenvolveu primeiro em relação às cidades menores. O movimento que eu observo hoje é de algumas empresas, alguns empresários, percebendo que eles têm nas mãos, nesse momento, uma oportunidade de levar a sua empresa para cidades mais distantes, cidades menores, e a partir da instalação das suas empresas nessas cidades, promover o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada. Eu acho que hoje a gente fica esperando que os órgãos públicos, o Estado, consiga fazer um desenvolvimento dessas cidades menores, gerando toda a infraestrutura necessária para as grandes empresas se instalarem e gerar emprego, é um desafio, um gap muito grande. Então, eu acho que esse caminho, onde os empresários estão se movimentando para levar suas empresas para cidades menores e, a partir disso, provocar o desenvolvimento dessas cidades, levando mais renda, inclusive, para os municípios, me parece um bom caminho. Da nossa parte, nós temos trabalhado em conjunto com várias empresas que desejam esse movimento, temos incentivado, temos apoiado essa transferência para cidades menores e já percebemos automaticamente o desenvolvimento do seu entorno lá. Olha, eu agradeço muito a Anália Amorim, arquiteta e urbanista e professora da Escola da Cidade e da FAUSP, ao Ivo Von Hart, sócio-diretor do escritório Atier Von Hart, nossos convidados de hoje do Capital Natural, tratando de arquitetura e urbanismo diante da pandemia e no pós-pandemia também. Continue conosco, o Capital Natural fica por aqui, mas você pode acessar as nossas redes sociais, curtir, compartilhar, trazer informações também e opiniões suas. Eu sou Pablo Ribeiro e na semana que vem nos encontraremos novamente. Tchau, tchau.